Fala, jovem investidor, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje vamos estar comentando aqui sobre o risco, então o risco de investir na bolsa de valores e o que esse risco está atrelado. Então todo investimento ele tem um risco. Não existe nada que não possa haver um risco atrelado àquilo que você for fazer. Então vamos estar comentando sobre esse risco então de investir e se expor na bolsa de valores. Mas antes de comentar sobre isso, gostaria de convidar você a se inscrever no meu canal. O canal cresce dia por dia. No canal vamos comentar sobre resultados trimestrais das principais empresas listadas na bolsa, acompanhar notícias do mercado financeiro e também o crescimento da carteira do canal rumo à liberdade financeira no médio a longo prazo, ou seja, entre 10 a 15 anos. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. Então, basicamente, tudo, pessoal, tem um risco ali atrelado aos nossos investimentos. E a probabilidade de ter um resultado diferente daquele que era esperado é justamente o risco atrelado. Então, se você tem aqui 10 mil reais e você investe para obter 15 mil, até você atingir essa meta, existe aqui um espaço, um intervalo de tempo, e aqui está o risco. Esse risco você pode não conseguir alcançar os 15 mil e você chegar a alcançar apenas 13 mil, como também você pode ficar negativo e ficar apenas com 8 mil reais. Então, você vê o risco ali atrelado nas operações que você exerce. E lembrando que nunca esse risco ele pode ser eliminado. Então não existe nada que alguém possa te dizer que o investimento possui zero risco. Não existe isso. Porém, a gente consegue minimizar esse risco através de bons ativos e também diversificação. E aí vamos estar abordando sobre isso mais precisamente. Mas antes de comentar sobre isso, destaco aqui que o vídeo não se trata de uma recomendação de compra ou de venda. Então, basicamente, existem todos esses aspectos destinados aqui ao mercado e, basicamente, desses riscos aqui atrelados, os principais, vamos estar, então, apenas comentando sobre risco de liquidez, risco de mercado e risco operacional, que estão atrelados aqui principalmente aos ativos mobiliários, ou seja, ativos que têm mobilidade, ou seja, ações e fundos imobiliários. Então, esses três riscos aqui vamos estar abordando. E o primeiro, então, é o risco de mercado. E, basicamente, esse risco de mercado você não consegue minimizar. Então, você tem aqui uma operação, ou seja, 100 mil reais para investir. E aí você faz esse investimento e no mês seguinte, ou seja, 22/11, você vai perceber que você perdeu 20 mil reais através aqui de uma baixa e seus 100 mil viraram agora 80 mil. Então esse aqui é um intervalo e o risco está justamente aqui atrelado nesse intervalo. Então todo investimento vai haver um risco. E esse risco de mercado, ele é basicamente sistêmico, ou seja, você não pode conter ele. Então imagine um cenário em que há ali o impeachment de um governo, do governo federal, e aí vai afetar todo o mercado financeiro. Então, qualquer ativo, seja ele a Vale, Banco do Brasil, Banco Bradesco, Itaú, seja ativo estatal ou misto, melhor dizendo, ou seja, um ativo 100% privado, ele vai ser impactado pelo risco de mercado. Então, basicamente também pode ser afetado pelo risco externo, que é através do câmbio, cenário macro, risco de geopolítico e questões legais também pode afetar. Imagine então que uma guerra, por exemplo, entre Rússia e Ucrânia já vai afetando toda a macroeconomia ali e o cenário geopolítico do mercado global. Então vai afetar e vai impactar o nosso mercado com toda certeza e irá impactar todos os ativos. Então esse é o risco de mercado que está atrelado. Então quando você entra no mercado financeiro, você já sabe que tem volatilidade. Então você vai ver seus ativos subirem, quanto também caírem, subirem e também caírem. Então esse M aqui de mercado também ele é bem usado para exemplificar a volatilidade do que há no risco do mercado. Então, basicamente, vocês já podem perceber que o risco ele está atrelado à volatilidade do mercado. E aí, mais na frente, vamos entender melhor esse conceito. Outro ponto aqui que é interessante é que, basicamente, eu trouxe aqui esse exemplo na prática, uma queda do Banco do Brasil de 2,19%, e aí a gente vai ver aqui um cenário em que o mercado ele vai funcionando através de compra e de venda, ou seja, oferta e demanda. E aí, fazendo isso, os preços das ações oscilarem, tanto para baixo quanto também para cima. Então, isso aqui são oscilações do mercado e o risco do mercado do ativo. Aí a gente partindo agora para um cenário onde o mercado vai impactar e esse é um risco sistêmico, onde você não tem como fazer aqui nos patamares do auge da pandemia. Então você viu o ativo do Banco do Brasil despencar aqui das casas dos R$ 41 para casas dos 25 a R$ 30. Então olha essa queda realizada aqui nos papéis do Banco do Brasil. E aí quando você olha no cenário do mercado, ou seja, dos demais ativos, você observou a mesma
a mesma reação do mercado, ou seja, todos os ativos tiveram uma queda gigantesca nesse período. E aqui é o risco, então, atrelado ao mercado, onde você não dá para conter. Aí outro ponto interessante que a gente vai observar é o risco de liquidez. E como é esse risco de liquidez, Joab? Você então tem a demanda, que no caso aqui é representada por esse senhor, com 3 mil reais disponível para investir. E temos a oferta, ou seja, uma oferta de 800 milhões de reais. Então, muita gente aqui ofertando um determinado ativo. Então, vamos lá para o exemplo. Então, como tem muita gente ofertando o ativo e tem pouca gente disponível para comprar, o que esse cara pode fazer? Esse cara pode basicamente comprar os ativos e aí muita gente vai ficar então sem vender esses ativos. E o que irá acontecer, porque ninguém está conseguindo vender, irá então diminuir o preço. Então imagine agora um cenário em que esse senhor não resolve comprar de ninguém, porque ele sabe aqui que ele é um dos poucos compradores. Então esse aqui está vendendo esse ativo que todo mundo quer vender por 10 reais, e aí ele vai e diz que vende para ele por 9. E esse outro aqui grita e diz assim, eu vendo por 8. E aí esse outro aqui diz que vende por 6. Imagine então todo mundo tentando vender para esse senhor. E aí esse último aqui pega e dá a última proposta e diz que vende por 4 reais. E aí então ele compra. E basicamente a gente vai ver um ativo que custava antes 10 reais caindo para as cotações de 4 reais. Por quê? Porque a demanda era muito pouca, ou seja, a liquidez é pouca. E fazendo com que a oferta seja muita, então os preços irão despencar. E, basicamente, isso acontece porque ninguém quer comprar os papéis. Então, se ninguém quer comprar, o preço vai lá e despenca. Outro ponto interessante é que, se for o inverso, o preço, então, vai disparar para cima. Então, se tem pouca oferta e muita demanda, aí o que irá fazer? Muita gente quer o ativo e tem poucos ativos aqui. Então, o preço do ativo vai subir e aí vai subir até que a pessoa pare ali de comprar. Então, vamos ver aqui um exemplo na prática. Recentemente, a Wisco reportou seus resultados e foram os resultados considerados pelo mercado ruim. Basicamente, o que aconteceu? Quem não tem o score não queria mais adquirir o papel, não quer comprar o papel, e quem tem aqui as ações da Wisco queria se desfazer do papel. O que aconteceu? Como ninguém queria comprar o papel a 7 reais, então os preços começaram a despencar, até chegar a um preço onde as pessoas estavam dispostas a pagar, que no caso R$ 5,57 nesse exemplo, uma queda então de 18,57%. Então você percebe que o preço dos ativos que faz é o risco de liquidez, ele mexe no preço dos ativos. Então, se houver muita oferta e pouca demanda, provavelmente os preços irão despencar. Se houver muita demanda e pouca oferta, provavelmente os preços do ativo irão apreciar. Então, esses é um dos exemplos que a gente pode citar. Outro exemplo é o risco operacional. Esse risco operacional está atrelado aqui a falhas, tanto erros humanos, falhas de sistemas e também fraudes. Então, basicamente, estamos falando aqui de, por exemplo, a Petrobras aqui ser bastante afetada por um erro técnico, e aí isso vai impactar diretamente seus resultados. Ou você tem um ataque aqui cibernético, e aí os bancos principalmente estão mais expostos a esse tipo de ataque, e aí o que é que vai acontecer? Isso irá afetar seus resultados e consequentemente vai desabar aqui o preço de mercado, ou seja, as pessoas que têm a ação vai querer se desfazer da empresa, e como as pessoas estão sabendo desse risco de exposição, por exemplo, a uma invasão cibernética, o que vai acontecer? Ninguém vai querer pagar pelo aquele preço e as ações irão despencar. E aí um exemplo mais recente da Lojas Americanas, que reportou um rombo, onde eles falaram que não sabiam desse rombo. Então o que é que aconteceu? Ninguém queria mais comprar os papéis. E basicamente o que aconteceu? Tiveram que então fazer um leilão dos papéis, o que despencou seus preços aí a 88,04%, chegando aos patamares aqui de R$ 1,08 até o momento que eu gravo esse vídeo. Então vimos um papel sair de acima de 10 reais para R$ 1. Realmente um erro bastante gigantesco aqui e possivelmente fraudes ali atreladas. Não dá para saber o que aconteceu e não dá para afirmar nada. O que dá para se afirmar é que houve um erro operacional, e esse aqui é um risco operacional que estamos expostos quando investimos em uma empresa. Outro exemplo interessante é da IRB Brasil, a resseguradora, onde também teve ali fraudes contábeis, e essas fraudes contábeis já foram então concluídas, que de fato ocorreu. E aí o que é que aconteceu? Basicamente a mesma coisa. A IRB Brasil teve uma queda aqui nas suas cotações de 94,64% até o momento que eu gravo este vídeo. Então esses são exemplos de riscos operacionais atrelados ao papel. Existe risco atrelado ao papel, Joab, em
Banco do Brasil, em Bradesco? Sim, existe em todas as empresas. A questão é que o risco operacional pode ser maior em umas empresas e menor em outras. Então tudo é questão de avaliação da gestão e também da credibilidade da empresa. E aí, como então eu consigo diminuir esse risco? Então tem uma estratégia que é a diversificação, que pode minimizar esse risco. Então imagine aqui um cenário onde eu tenho uma quantidade X para investir e invisto 100% desse meu dinheiro em um único ativo, ou seja, um banco A. Então vamos supor que esse banco então quebre. O que é que aconteceu? Eu perdi também todo o meu investimento porque eu estou exposto 100% a este banco. Porém, no cenário de diversificação, onde eu pego o meu dinheiro de investimento e aí distribuo em 3 ativos diferentes. Então, banco A, banco B, banco C. Pode ser de setores diferentes. Isso aqui é só um exemplo ilustrativo. Então, pode ser aqui o Banco Bradesco, por exemplo, a Taesa, uma empresa de energia, e a BB Seguridade, uma empresa de seguros. Então, o que é que acontece? Se esse banco A quebrar, o Bradescão então quebrar, então você percebe que eu perdi apenas aqui 1/3 do meu investimento. E aí eu fico resguardado, então, com os meus demais investimentos. Por quê? Porque eu diversifiquei e minimizei, então, esse risco. Basicamente, a diversificação ela tem esse papel de minimizar o risco atrelado ali aos seus investimentos. Porém, existe 2 tipos de risco que a diversificação consegue reduzir, que é o risco não sistêmico e o risco sistêmico a diversificação não consegue reduzir. Então, basicamente, o que é que ocorre? Você tem aqui um investimento em Banco do Brasil, aí temos aqui a Taesa, temos aqui o Score, por exemplo, e aí o que é que acontece? Você diversificou então em 3 ativos o seu patrimônio. E aí qual é o risco não sistêmico? O risco não sistêmico é o governo federal apresentar uma medida que derrube aqui os resultados operacionais do Banco do Brasil. O que é que vai acontecer? As cotações irão despencar. No entanto, os outros investimentos aqui, na Taesa e na Score, isso não afeta elas. E o que é que pode acontecer com seus ativos? Subir. Então, você minimizou aqui um risco atrelado ao papel do Banco do Brasil, diversificando sua carteira, e aqui você protege sua carteira de um risco não sistêmico. Por outro lado, no mesmo cenário onde você investe nos 3 ativos, então Banco do Brasil, Taesa e o Score, e aí você percebe que há um risco sistêmico atrelado ali ao mercado. O que é que está acontecendo? Por exemplo, um impeachment do governo federal ali está sendo pautado no Congresso. O que é que acontece? Então, existe ali o risco do governo então, federal cair. E se esse risco existe, então temos aí um cenário de instabilidade política. E o que é que acontece? Irá afetar todo o mercado. Então, esse risco ele é sistêmico, é de todo o sistema financeiro. O que é que vai acontecer? Consequentemente, todos os ativos seus irão cair. Banco do Brasil, Taesa e o Score. Então, a diversificação ela tem um limite. E o limite está na proteção do risco não sistêmico. E o risco sistêmico ela não consegue conter. E aqui utilizando mais um exemplo, Ibovespa, índice da nossa Bolsa de Valores, que contempla todas as empresas listadas na Bolsa. O que é que aconteceu? Risco aqui da Covid-19, então foi o auge da pandemia, e basicamente o que esse gráfico representa é que todas as empresas nessa época despencaram suas cotações, ou seja, seu valor de mercado desabou na época do auge da pandemia. E aí, isso é um risco sistêmico que está atrelado ali ao mercado financeiro, onde a diversificação não consegue te proteger. Então, quando você está exposto a um ativo, você tem um maior risco. E quando você diversifica para 5 ativos, você consegue diminuir esse risco. E aí você percebe que quando chega a uma determinada quantidade de ativos, como nesse estudo, por exemplo, foi de 15 ativos, e aí você passa a ter 20 ativos, percebendo, dizendo, quanto mais ativos eu tiver, menor o risco. Não, vai estagnar esse risco, porque esse risco aqui é um risco sistêmico. Então, independentemente se você tem 20 ativos, 25 ativos, 30 ativos, ou 100 ativos, ou 1.000 ativos, o risco ainda vai continuar, porque o risco que você agora está exposto é ao risco sistêmico, onde seus papéis serão afetados independentemente da quantidade de ações ou fundos imobiliários que você tiver. Então existe o risco não sistêmico e existe o risco sistêmico, onde a diversificação consegue te proteger, entre aspas, minimiza então essa queda através aqui da diversificação desse risco não sistêmico atrelado ao papel. E basicamente, pessoal, voltando aqui, eu não utilizo essa estratégia de diversificação para proteger o risco. Então, como todos sabem, eu aqui invisto apenas em poucos ativos. Job, por que então tu não diversifica sua carteira? E aqui,
concluído a aula, vou estar mostrando o porquê que eu não invisto em diversas empresas para diversificar o meu patrimônio. Porque basicamente, pessoal, o risco está atrelado à volatilidade do mercado. E como ele está atrelado à volatilidade do mercado, então eu devo minimizar o risco frente à qualidade da empresa. Então isso aqui não me interessa, ou seja, sua volatilidade. O que me interessa é a qualidade do ativo. Então eu avalio a gestão da empresa, os fundamentos da empresa, e se ela estiver ok, aí eu invisto. Vamos então imaginar um cenário aqui onde Banco do Brasil está sendo comparado como por exemplo, com a Nubank. Então temos aqui uma fintech sendo avaliada e um bancão sendo avaliado. Qual dos dois tem o maior risco de quebrar? Então essa é a grande pergunta. Um vai ter caixa de quase 100 bilhões e a outra não vai ter quase nenhum caixa. E aí, se você observar, quem tem mais clientes com maior patrimônio? Banco do Brasil. Quem tem um índice de Basileia mais robusto, mais interessante? Banco do Brasil. Então você vai observar que em histórico de mercado, o Banco do Brasil tem menor risco. E aí quando você vai comparar o preço, por exemplo, no Nubank aqui, sendo negociada a quase 3 vezes o seu valor patrimonial, enquanto o Banco do Brasil a 0,78. Então você começa a comparar em relação à estrutura e os fundamentos da empresa e também atrelado aqui aos seus preços, você começa a perceber que o risco em investir em Banco do Brasil ou Banco Bradesco ou em determinada outra empresa, ele vai diminuindo conforme a qualidade dos fundamentos da empresa e os seus preços caindo, ou seja, sendo muito atrativo. Então qual é o risco de você investir em Banco do Brasil sendo negociado a R$70 ou sendo negociado a R$30. Então, onde tem mais risco, mesmo eu avaliando o mesmo ativo. Então, o risco ele vai estar atrelado também ao preço que você está pagando no papel. Então, quem paga a R$70 no Banco do Brasil está tendo um risco maior do que quem paga a R$30 nos ativos. Então, basicamente é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Simplesmente uma aula aqui sobre o risco atrelado aqui no mercado acionário para vocês ficarem atentos e saberem onde você vai depositar o risco. Se é no risco na volatilidade ou se é atrelado às qualidades e os fundamentos da empresa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, compartilhe com amigos e familiares e até a próxima.